Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. De olho no segundo turno, candidatos dão uma guinada nas estratégias de campanha e sobem o tom. Hoje entrevisto o cientista político Cláudio Couto, professor de Ciência Política do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor. Obrigado a você, Maria Lídia. E quero começar com as pesquisas de hoje para a presidência da República, em que a gente vê uma dança pequena dos números. Eu quero saber se nós temos aí um indicador que se consolide, já se possa falar alguma coisa, ou se a definição fica para essa reta final de menos de 2 semanas. Eu acho que a gente aponta para uma consolidação, né? Quando se compara essa pesquisa com a última, nós temos variações basicamente dentro da margem de erro. Mas se nós colocamos as pesquisas numa perspectiva um pouco mais longa, em vez de olharmos só para a última, olhamos para a penúltima ou mesmo a antepenúltima pesquisa, considerando o mesmo instituto, nós vemos que há uma tendência de subida, de recuperação da presidente Dilma Rousseff e um declínio, né, da candidata Marina Silva, né, em relação pelo menos àquilo que ela havia apresentado logo depois do acidente que vitimou Eduardo Campos, quando ela foi jogada lá para as alturas. Mas isso que o senhor falou, uma tendência, está dentro da margem de erro, de alguma forma, essa oscilação. Isso configura tendência quando está na margem de erro? Olha, configura quando a gente não olha só 2 pesquisas isoladas, mas vê uma sequência delas e colocando, por exemplo, num gráfico, nós vemos uma curva claramente ascendente num caso ou claramente descendente no outro, né? E as várias pesquisas vêm confirmando essa tendência, seja de subida, seja de descida. É por isso que eu entendo que, para além da margem de erro, essa confirmação repetida das pesquisas aponta para realmente um quadro que se muda de configuração com relação àquilo que aparecia inicialmente. Eu tenho visto algumas avaliações, principalmente apoiadores de Dilma, que entendem que Marina Silva configurava uma bolha criada pela comoção, pela morte de Eduardo Campos. E que a expectativa era que passada a comoção, essa bolha começaria a esvaziar. Então, essa tendência de subida que o senhor menciona e de queda de Marina, estaria dentro dessa configuração de bolha? Ou Marina Silva está mostrando que, mesmo sendo um saco de pancadas, é muito resistente? Olha, eu acho que tem um pouco de tudo aí. Bolha, eu acho que é uma imagem muito forte para descrever o fenômeno Marina Silva, se a gente considera que ela é uma candidata que já foi candidata presidencial há 4 anos atrás, foi a melhor terceira colocada de toda a história de eleições presidenciais depois da volta da democracia, e tem uma trajetória política que lhe dava uma densidade maior do que, digamos, um candidato desconhecido que nunca tivesse disputado eleições. Agora, ela talvez não tivesse toda a força que aparentou no início, né? Talvez mais do que falar em bolha, a gente pudesse falar, para usar uma imagem parecida, com um inchaço. Né? A candidata estava demasiadamente inflada. Mesmo, mas ela mais do que simplesmente sumir, né? Uma bolha explode muitas vezes. Né? A gente imaginaria que Marina Silva derreteria e Aécio a ultrapassaria. Eu acho que a gente está distante desse cenário. O que nós tivemos foi o surgimento em uma boa parcela do eleitorado de dúvidas com relação à consistência de Marina Silva, em função, sobretudo, das oscilações dela. Isso para o primeiro turno, porque para o segundo turno é outra eleição, porque a gente vê um cenário de um empate em 41%. Claro. Taco a taco agora, não tem nenhuma margem aí. Então, é outra configuração e todo esse discurso de bolha, para aquele momento, não serve? Olha, eu acho que nem para esse, como eu disse, serve completamente. Né? Uma coisa é falar de alguém que está inflado, outra coisa é dizer que é uma pura bolha. Né? Eu acho que ela estava com mais gordura do que podia comportar e está aí sofrendo uma redução em relação àquilo que apareceu no primeiro momento. Agora, o segundo turno não chega a ser uma nova eleição, né? Essa é uma expressão que se notabilizou nas eleições, mas eu diria, é uma continuação dessa eleição. Talvez a gente tenha uma imagem melhor aí, que é a de um segundo tempo ou de uma fase eliminatória de um campeonato. Em igualdade de condições, né? Numa situação muito diferente, porque aí todos terão o mesmo tempo na TV. Sim. Agora,
como eu falei na abertura, os candidatos, né, sobem o tom na desconstrução da imagem do adversário. O próprio Fernando Henrique Cardoso entendeu que a Aécio Neves deve dramatizar mais, para falar mais ao coração do eleitor. Marina Silva já apelou para isso, quando ela deu aquele grito de né, que ela não ia acabar com Bolsa Família, eu passei fome, aquela coisa toda. Foi algo muito emocional, muito forte. O eleitor se envolve por esse tom dramático? Eu creio que se envolve. Claro que não é todo mundo que se envolve e não é todo mundo que se envolve da mesma maneira. Além do que, os eleitores têm predisposições. Uns são mais simpáticos ou mais antipáticos a determinados partidos e candidatos desde sempre. E aí, o tom emocional mais carregado de um ou de outro pode reforçar esses sentimentos prévios, né? Um candidato que dá demonstrações de excessiva emoção e eu não gosto dele, eu talvez goste menos ainda. Quando eu, pelo contrário, eu simpatizo com ele, eu posso me sentir ainda mais identificado com ele, né? Aquele eleitor que está a meio caminho pode, eventualmente, se sentir tocado por isso e pode, talvez, se convencer de uma maior sinceridade de um candidato ou o contrário, né? Se o candidato não é convincente, o uso da emoção pode ser um tiro que sai pela culatra, pode parecer mais falso, pode parecer puro fingimento ou encenação. Trazendo para São Paulo, professor, os números também foram apresentados. Que avaliação o senhor faz? Aqui também parece mais consolidado que não teremos segundo turno ou é cedo para dizer isso? Olha, aqui tudo aponta para essa direção, né? É muito difícil, se nada ocorrer de muito surpreendente nas próximas semanas, se não acabar a água nas torneiras das pessoas, por exemplo, na próxima semana, que é um fantasma que atormenta o governo estadual o tempo todo, nós devemos ter uma eleição resolvida no primeiro turno. A distância é muito grande, a soma dos opositores ao governador Alckmin não chega sequer perto da intenção de voto que ele tem hoje e com isso é muito difícil que ele não resolva a eleição logo de cara. Isso vale para o Senado, uma diferença de 9 pontos? Olha, no Senado a gente tem uma situação que hoje é muito confortável para José Serra, mas como é uma eleição que não tem segundo turno, né, e é uma diferença, digamos, ainda passível de ser reduzida em 2 semanas, que a gente ainda tem de campanha, eu diria, é uma eleição que ainda pode ter alguma surpresa, pode ter uma corrida de última hora, a diferença ali é menor do que no caso da eleição para governador. Muito obrigada, professor. Obrigado a você, Maria Lídia. Boa noite.